Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Olha, ontem nós falamos aqui, né, eu falei a respeito da importância de ser tenaz, né, de escrever com obstinação, com resistência. Bom, e hoje eu vou aprofundar um pouco mais essa questão, né, mas de uma outra forma. Hoje eu quero olhar junto com vocês, né, não mais para a vontade, né? Ou seja, ontem eu me concentrei nessa força interior, né, que impulsiona o escritor, que impulsiona todos os seres humanos, né, no sentido de realizar aquilo a que ele se propõe. Ou seja, essa força que nos impulsiona para que a gente atinja os nossos fins, os nossos objetivos, os nossos desejos. Né? Então vejam, ontem eu fiquei restrito ao problema da vontade, né? Ao problema da determinação, da firmeza. Mas hoje eu quero avançar um pouco mais. Né? Nós vamos sair do domínio da vontade e vamos olhar um pouco mais fundo, tá? Um pouco mais fundo. Olha, eu não sei se vocês conhecem, né, um conto do Ernest Hemingway chamado Um Lugar Limpo e Bem Iluminado. Eu gosto muito do Hemingway, tá? E acontece comigo, uma coisa muito interessante, onde alguns leitores do Hemingway só conseguem enxergar desesperança, né? Ou um completo vazio existencial, eu vejo sempre uma porta aberta para a possibilidade da esperança. Né? O Hemingway é um escritor aí dividido, né, entre condenar o homem a uma completa desumanidade, né, ou salvar o homem por meio de um tipo muito peculiar, muito particular de humanismo. Tá? Que tipo de humanismo? Bom, é um humanismo em que podem não existir claramente valores metafísicos, tá? Mas existem virtudes, né? Como a coragem, a honra, a justiça, a sinceridade. Tá? Bom, mas vamos voltar ao conto, né? Vamos voltar a esse conto, Um Lugar Limpo e Bem Iluminado. Bom, o centro da narrativa é o diálogo entre dois garçons de um café, no fim do expediente, né, já na madrugada. Eles ficam discutindo sobre mandar ou não mandar embora um velho cliente que sempre fica ali se embebedando. Né? E depois, quando o mais jovem perde a paciência e dispensa o cliente, inclusive de forma grosseira, né? O garçom mais velho tenta mostrar para ele que a vida não se resume, né, a sair do trabalho na hora certa, né? Não se resume aí a cumprir a sua rotina de forma burocrática, né? E que o trabalho deles, que pode parecer aí insignificante no primeiro momento, aquele trabalho tem um sentido, né? Quer dizer, se trata aí de alguma maneira de acolher as pessoas, né, ali naquele café. E esse velho garçom diz, por exemplo, que ele sempre reluta em fechar o café, porque ele pensa que pode haver alguém na madrugada que precise daquele lugar, que sinta necessidade de estar ali. Né? Bom, é claro que o garçom jovem não entende nada, né? Não entende nada. Quer dizer, como todo jovem, ele ainda precisa, né, aprender que a vida tem uma série de sutilezas. Né? E que a vida, ou seja, que o próprio homem não é uma chapa gravada em preto e branco. Né? Mas a vida e o homem são repletos aí de nuances, de sutilezas. Ou seja,
né, que todas as questões que nos afetam, né, ou que nós provocamos, bom, elas possuem gradações. Né? Muito bem. Bom, mas quando o garçom mais jovem vai embora, né, e o velho fica sozinho, caminhando pela rua, né, ele começa a falar com ele mesmo. Começa a pensar, né, lembra do velho cliente que o garçom jovem despachou, né? Lembra que esse velho cliente, alguns dias antes, tinha tentado se matar, tinha tentado se enforcar, e pensa então no motivo disso, né? E percebe que esse velho cliente, né, na verdade, ele tinha medo, né, daquilo que todos têm medo, né? Que é o quê? É o nada. Né? Quer dizer, todos têm medo do nada. Quer dizer, um nada que, segundo esse velho garçom, estava em tudo, né, e também nos homens. Bom, e nesse ponto da narrativa, os pensamentos desse velho garçom, eles se transformam numa paráfrase de uma conhecida oração. Tá? Uma oração que todos nós, pelo menos em algum momento da vida, já rezamos. Tá? Eu vou ler o trecho para vocês. Tá? Assim, nosso nada que estais no nada. Nada seja o nome de vosso reino. Venha a nós o vosso nada. Seja feito o vosso nada, assim no nada como no nada. O nada de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos o nosso nada, assim como perdoamos os nossos nadas. Não nos deixeis nada no nada, mas livrai-nos do nada. Pois nada salve o nada cheio de nada, o nada está convosco. Bom, agora, vejam que ele faz essa paráfrase, né? Essa paráfrase, aliás, repleta de contradições. Né? Ele faz não como um gesto de violência contra Deus, ou como um gesto de ateísmo panfletário, ou qualquer outro sentimento radical. Não, não, não é nada disso, nada disso. Quer dizer, na verdade, se vocês lerem o conto, vocês vão ver que ele sorri para si mesmo quando ele termina de pensar assim. Né? E ele entra num bar, pede uma bebida, tenta conversar com um garçom que atende ele. Né? E é nítido que ele está de bom humor, que ele está tranquilo. Né? Ele é um homem tranquilo, ainda que ele tenha os seus problemas. Ainda que haja nele uma inquietude existencial profunda, tá? Uma inquietude, inclusive, que faz com que ele sofra de insônia. Tá? Bom, mas é importante perceber, né, que esse velho garçom, ele não é um homem condenado ao desespero. Né? Ao contrário, ele acredita que as pequenas coisas da vida podem consolar as pessoas. Exatamente como ele tenta fazer no seu trabalho no café. Quer dizer, ele sabe que muitas vezes basta a luz adequada, a limpeza, um pouco de ordem, a sombra de algumas folhagens. Basta exatamente o cenário do café em que ele trabalha para que as pessoas não se entreguem ao desespero, para que as pessoas não se entreguem ao nada. Né? Ou seja, as pessoas precisam se sentir de alguma forma acolhidas. E é exatamente isso que ele faz todos os dias no seu trabalho como garçom. Né? Bom, a gente poderia elaborar aqui uma infinidade, né, de reflexões a partir desse conto do Hemingway. Né? Poderíamos, por exemplo, pensar, inclusive, no que o Hemingway disse certa vez numa entrevista. Né? Ele disse que ele se limitava nos seus textos, nas suas narrativas, né? Ele se limitava a colocar um espelho diante dos leitores. Né? E que não era culpa dele se o que aparecia refletido no espelho era só um macaco. Né? Bom, de qualquer modo, se eu não consigo
enxergar um pessimismo absoluto nos textos do Hemingway, é claro que é também impossível separar o Hemingway e tantos outros escritores do século XX do que nós poderíamos chamar de um humanismo agnóstico, né? Ou seja, um humanismo que não coloca para si mesmo o problema da existência de Deus, né? Bom, e o que o agnosticismo diz? Bom, os agnósticos dizem que é impossível para o ser humano compreender os problemas, né? As questões propostas pela metafísica ou pelas religiões. Então, assim, para o agnosticismo, não se trata de negar a existência de Deus, mas de afirmar a impossibilidade de se ter certeza a respeito desse tema. E, bom, se é impossível saber se Deus existe ou não, para eles também é impossível dizer que a vida tem um sentido, né? Quer dizer, se a nossa presença no universo tem algum sentido, se ela obedece a um porquê, ou se ela é só obra do mero acaso. Muito bem, muito bem. Bom, pode parecer que eu perdi o fio da meada, não é mesmo? Bom, vocês devem estar ouvindo aí, devem estar dizendo, bom, hoje o professor dormiu mal, coitado, né? Quer dizer, ele começou dizendo que ia se aprofundar na questão, né, da vontade, da cidade de escrever, né? Ou melhor, né, ia sair desse tema para tratar de uma questão mais profunda, né? Mas ele se perdeu, né? Ele está aí falando de filosofia, está falando de teologia, né? Quer dizer, coitado do professor, quer dizer, o coronavírus deve ter aí atacado o cérebro dele, né? Bom, mas vejam, não é nada disso, não é nada disso, né? Quando eu disse no começo do áudio que nós íamos sair do domínio da vontade, né, para olhar um pouco mais fundo no que se passa, né, no interior do escritor, né, eu me referia exatamente a isso, exatamente a essa questão colocada pelo Hemingway. Porque essas questões existenciais, elas fazem parte inseparável do trabalho do escritor, né? Nenhum escritor que se pretenda aí sério, que se pretenda autor de uma literatura realmente visceral, realmente significativa, pode passar a vida sem enfrentar todas essas questões, tá? Quer dizer, é evidente que quando nós colocamos um espelho diante do homem, muitas vezes o reflexo é sim o de um macaco, né? É sim o reflexo de um símio irracional. Mas nós sabemos também que muitas vezes, o reflexo que surge é o de um homem que, apesar das suas dúvidas, dos seus erros e das suas angústias, consegue não se entregar ao nada, consegue superar as suas dúvidas, os seus questionamentos e, sem se entregar ao desespero, pode manifestar uma profunda cumplicidade, uma profunda compreensão, né? Bom, e até mesmo uma sincera ternura pelos seus semelhantes, né? Exatamente como faz o velho garçom no conto do Hemingway, né? E nós sabemos também que grandes escritores conseguiram ir ainda mais longe, né? Nós sabemos que grandes escritores colocam um espelho diante dos homens exatamente para que os homens vejam o que eles quase sempre esquecem. Ou seja, lembrem da sua herança divina, né? De como Deus não é só uma possibilidade, como Deus não é só uma categoria filosófica, né? Mas um ser que atua na história humana, né? Bom, vocês não precisam pensar, né, como este último grupo de escritores, como também não precisam pensar como os outros dois grupos de escritores, né? Eu não estou aqui doutrinando ninguém,
Eu estou colocando um problema, uma questão fundamental para vocês pensarem. Né? Quer dizer, é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou olhando não só para a vontade do escritor, não só para a sua pertinácia, né? Mas eu estou olhando para o centro do seu coração. Todas essas questões que eu coloquei até agora aqui estão presentes em menor ou maior medida em toda a literatura dos 2 últimos séculos, muitas vezes colocadas de maneira aflitiva, de maneira dolorosa. E eu digo dolorosa por quê? Porque muitos escritores optaram por se entregar ao cinismo abertamente. Né? Quer dizer, e se entregaram ao cinismo exatamente porque eram incapazes, né, de refletir, de se questionar profundamente. Né? E muitas vezes se mostraram incapazes de se identificar com os dramas dos seus semelhantes. Né? Mas a grande maioria, né, apesar de todas as dúvidas e de todas as angústias semeadas pelo niilismo, a grande maioria dos escritores continuou se colocando com sinceridade todas essas questões que eu apontei aqui. Né? E a grande questão da qual nós não podemos fugir é essa colocada por esse velho garçom do Hemingway. Né? Nós não podemos fugir dessa pergunta essencial. Né? Onde está o homem? O que é ser humano? Como é possível ir além da angústia, ir além da dor, ir além do nada, ir além das dúvidas que nós temos? Como é possível ir além desse peso que é existir? Onde estão as respostas? Onde o escritor pode encontrar as suas respostas? Bom, e eu digo para vocês com absoluta certeza, né, que o escritor só pode encontrar essas respostas no centro do seu coração. As respostas para todas as questões que se referem ao drama do ser humano não estão nas ideias, não estão nas correntes filosóficas, não estão nas ideologias. Tá? Elas estão no centro do nosso coração. Elas estão no centro dessa sinceridade com que você olha para você mesmo. Elas estão no centro dessa sinceridade com que você responde para você mesmo. Tá? Vejam, meus caros, vejam. É muito simples e muito fácil não seguir o nosso coração. Tá? É muito simples e muito fácil acreditar que tudo se resume, né, aí à nossa condição de mamíferos, né? Mamíferos que são um mero produto ou um mero acaso da natureza. Né? Ou, dizendo de outra maneira, é muito fácil acreditar que nós somos conduzidos apenas pelos nossos instintos mais básicos e que nenhum de nós possui livre-arbítrio, que nenhum de nós consegue distinguir o certo do errado. É muito fácil acreditar ou dizer que tudo que nós somos, de tudo que nós sentimos e pensamos, bom, tudo é sempre moldado, é sempre determinado pela natureza ou pela ordem social, né, que está aí fora estabelecida, né, como dizem os sociólogos. Né? Ou seja, é muito fácil pensar utilizando slogans, utilizando respostas prontas. Né? Mas será que é esse o trabalho de um verdadeiro escritor? O que um verdadeiro escritor pensa e diz quando ele contrapõe tudo o que as ideologias repetem ao que ele realmente sente no centro do seu coração? O que é que diz e o que é que pensa um verdadeiro escritor
quando ele pega as ideias que ficam aí pulando na sua cabeça, né? Essas ideias que ficam sendo repetidas à torto e à direito pela mídia, pela propaganda, pelos políticos, e questiona essas ideias. Mas questiona não a partir de um texto que ele leu na faculdade, não a partir deste ou daquele filósofo, mas a partir do seu próprio coração. Ah, que respostas! Que respostas o escritor encontra no centro do seu coração? São essas respostas, essas que vocês precisam encontrar. Né? O William Faulkner, que vocês todos devem conhecer, né? Ele dizia que o essencial, aquilo que o escritor jamais pode esquecer, né? O essencial é formado pelos problemas do coração humano em conflito consigo mesmo. É só enfrentando essa questão que o escritor pode produzir um bom texto. Né? E o Faulkner dizia mais. Ele dizia que essa é a única questão que vale o esforço de escrever. Essa é a única questão que vale a agonia e o suor de escrever. Mas ele dizia que nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que existem algumas verdades universais, né? E que sem elas, você nunca vai escrever uma história de verdade. Sem essas verdades, a sua história sempre vai ser efêmera. Né? E que verdades são essas? Bom, ele respondia, né? Amor e honra, piedade e orgulho, compaixão e sacrifício. O Faulkner dizia que nós não escrevemos mais sobre o amor, mas escrevemos só sobre a luxúria. Que nós escrevemos a respeito de derrotas, é verdade, mas só a respeito de derrotas pequenas, de derrotas em que ninguém perde nada de valor. E nós também só escrevemos sobre vitórias sem esperança e, o pior de tudo, sobre vitórias em que não há piedade ou compaixão. E que nós escrevemos a respeito de dores superficiais, dores que não deixam cicatrizes. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. O Faulkner fazia severas acusações contra os escritores. Ele dizia que nós hoje escrevemos como se nós estivéssemos no meio dos homens. Sim, é verdade, mas como se nós só conseguíssemos ver, enxergar o fim do homem. Mas ele dizia que ele se recusava a aceitar o fim do homem. Ele dizia que o homem não só é capaz de suportar todas as dificuldades, mas o homem vai prevalecer sempre sobre todas as dificuldades. E vai prevalecer porque ele tem uma alma, um espírito capaz de compaixão, de sacrifício e de resistência. É o que o Faulkner dizia. E esse é o dever do escritor, escrever sobre essas coisas. Na verdade, não é só um dever, mas é um privilégio do escritor, dizia o Faulkner. O privilégio de ajudar o homem a perseverar, elevando o seu coração, lembrando o homem da coragem, da honra, da esperança, do orgulho, da compaixão, da piedade e do sacrifício, que foram a glória do seu passado. A voz do escritor, dizia o Faulkner, não é só um registro do homem, não é só um registro do comportamento humano, mas é um dos pilares que faz o homem resistir e prevalecer. Resistir e prevalecer. Então vejam,
há muitas formas de se fazer isso em literatura. Tá? Muitas. Há formas duras, há formas empolgantes, há formas sutis e formas delicadas. Cada grande escritor encontrou a sua maneira particular, pessoal, de fazer isso. Mas eu garanto a vocês uma coisa: sem responder a essas questões essenciais, ninguém produz literatura. Sem responder a essas questões, você vai ser só o garçom mais jovem do conto do Hemingway, que só pensa em sair do trabalho na hora certa. Sem responder a essas questões, bom, talvez você só repita durante toda a sua vida esses velhos, esses embolorados slogans que nós encontramos todos os dias na boca dos políticos, dos jornalistas, dos ideólogos e de certos professores. Ou não, ou talvez você só produza perfumaria, só produza historinhas supérfluas e insignificantes. Mas se você quiser produzir literatura, bom, aí só há uma maneira. Você precisa questionar com absoluta franqueza, com absoluta sinceridade. Você precisa questionar o seu coração. É isso, meus caros. Olha, um bom final de semana para vocês. Um grande abraço e segunda-feira estamos aqui de volta. Tudo de bom, pessoal.